Jeremias, capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura. Vá até o rio Eufrates e esconda-o na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. E até o rio Eufrates cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração, e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Diga-lhes também esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: a jarra de vinho. Diga-lhes também esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: assim diz o Senhor: eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles. Não me impedirá de destruí-los. Ouçam e prestem atenção, não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor seu Deus, antes que Ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe: humilhem-se e sentem no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há ninguém que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte, onde está o rebanho que lhe foi confiado, no seu lindo rebanho. O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores, como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte: por que me sobrevieram estas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades, que as abas de sua saia foram levantadas, e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso eu os espalharei como a palha, que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim,
eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas, e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém! Você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Jeremias, capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando. As suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com os seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros, e ofegantes sorvem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Pecamos contra ti, ó esperança de Israel, e redentor do teu povo no tempo da angústia. Porque serias como estrangeiro na terra, e como viajante que fica só uma noite. Porque serias como homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome, pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra, nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém. Por causa da fome e da guerra, não haverá quem os sepulte. A eles, às suas mulheres, a seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, sem cessar. Porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Será que de todo rejeitaste, Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós. Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome.
Não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias, capítulo 15. Então o Senhor me diz: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem: para onde iremos? Responda: assim diz o Senhor. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus, e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás. Por isso, levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Eu os espalhei com a pá nos portões das cidades. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo, mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquele que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdia para toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor me disse: na verdade, eu o fortalecerei para o bem, e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Ó Senhor, tu sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que por causa da tua longanimidade eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei, oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque a minha dor não passa, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam. Portanto, diz o Senhor, se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é preciso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles.
Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. Você que está assistindo esse vídeo no canal Logos Conservador, você pode virar membro, terá acesso a vídeos antecipados, sem anúncios e alguns vídeos exclusivos só para membros e muito mais. É só clicar no botão, torne-se membro agora. Deus o abençoe.